Olá pessoal, o Benfica realizou-se um documentário baseado na vitória do 38. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, o Benfica decidiu assim fazer uma minissérie de 6 episódios intitulada Eu Amo o Benfica, mostrando assim as imagens mais importantes na conquista do 38. A mesma foi disponibilizada há cerca de uma semana na plataforma Benfica Play, sendo que a mesma é completamente gratuita de aceder, bastando apenas registar-te, e sem ter que pagar qualquer valor também podes aceder a estas imagens. Eu, devido a motivos profissionais e ainda pessoais, não pude visionar anteriormente, e assim sendo decidi começar hoje e dar assim aso a visionar estas imagens em direto com vocês e fazer assim um react. Tenham em conta que este é o meu primeiro react, por isso eu não sei o que é que estou a fazer. No entanto, espero que corra bem. E sem mais demoras, vamos dar início ao primeiro episódio que se intitula Com quantos paus se faz uma canoa. Temos aqui o genérico. Agora aqui parece uma boa introdução, mostrando aqui momentos do balneário. Então já dá para perceber que vai mostrar muitas vezes o que é que está a passar dentro do balneário e conversas privadas entre os jogadores, o que é bastante importante. Já dá para ver que vai mostrar muitas vezes imagens dos jogos e ainda dentro do balneário, que é bastante importante, porque são muitas vezes imagens que nós adeptos não temos acesso. Ora, aqui está o momento mais importante da época, pessoal, levantar o 38. O quão custou? 3 anos sem ganhar nada para vir ganhar o 38. Momentos mágicos que se viveram naquele fim de semana. Aqui vê-se bem a emoção de alguns jogadores que tanto ansiavam por conquistar o 38, tanto como alguns adeptos. É importante também termos alguns jogadores que sejam assim adeptos, não ser apenas jogadores que vêm aqui a jogar ao Benfica por dinheiro, mas que vêm e que sentem o clube. E podemos ver isto nas imagens da festa, como cantavam e interagiam com os adeptos e festejando como se fossem mais um de nós. Isto realmente é bastante importante. Ora, início dos trabalhos, há cerca de um ano atrás, no dia 24 de junho. Temos aqui o reencontro de Roger Schmidt e Rui Costa. Relembramos ainda que o treinador já tinha assinado pelo Benfica anteriormente e teve que esperar um par de meses para poder começar assim os trabalhos. Ora, aqui está o bom entretenimento assim, entre Roger Schmidt e a sua equipa técnica. Recordemos então que Roger Schmidt não tinha todos estes elementos na sua equipa técnica e alguns deles foram arranjados assim pelo Benfica. Ou seja, nem todos foram trazidos por Roger Schmidt. Algo que já não é muito normal nos dias de hoje, porque muitos dos treinadores optam assim por escolher, fazer-se acompanhar por seus elementos de confiança. Agora aqui temos provas de teste físico, testes de capacidade muscular. Isto é a parte que muitas vezes não vemos. Nós achamos que os jogadores de futebol estão lá para dar pontapés numa bola durante 90 minutos, mas não é só isso. O início da época é bastante duro. Aqui está o brincalhão de Rafa. Isto é uma coisa bastante importante. A velocidade não é a mesma coisa que potência. Só porque vemos às vezes jogadores bastante rápidos não quer dizer que eles tenham potência muscular. Dá aqui um bom ritmo de descontração. E João Mário e Gilberto no início da época. Ora, aqui está o primeiro treino no Benfica Campos.
Recordemos que a maioria destes jogadores, muitos deles estavam a fazer assim o primeiro treino por primeira vez todos juntos e a maior parte deles não tinha conhecido ainda Roger Schmidt. Alguns tinham trocado algumas palavras, até porque o treinador alemão acabou por ter conversas individuais com alguns dos jogadores antes do início da pré-época, mas muitos deles foi a primeira reação que tiveram, a primeira impressão foi assim com Roger Schmidt nestes dias. Ora, pode-se ver aqui já alguma intensidade no treino pré-época, algo que é bastante importante. Ora, isto é bastante importante. Mostra aqui que Roger Schmidt conhecia os seus jogadores todos. Muitos dos treinadores, quando chegavam ao Benfica antigamente, principalmente os estrangeiros, nem sequer reconheciam os jogadores pelo nome. E depois já vimos várias vezes treinadores estrangeiros tratarem os jogadores do Benfica por outros nomes que não eram os mesmos. É bastante importante também aqui ver os treinos do Benfica e que a Roger Schmidt introduziu assim uma mecânica de jogo bastante diferente. E recordamos então que muitos destes jogadores não estavam habituados a esta metodologia de treino. O que também não é assim fácil de adaptar-se. Chegas a um clube novo, tens colegas novos, tens um treinador novo, nova mecânica de jogo, para muitos deles novo clima, bastante difícil de adaptar. O já famoso treino aberto no Estádio da Luz. E nada mal, mais de 23 mil adeptos no primeiro treino aberto no Estádio da Luz. O que mostra aqui a emoção forte que se sentia por parte dos adeptos no início da época. Tem que ter em consideração que muitos destes jogadores estão a fazer assim os primeiros treinos e que há muitos jogadores que mantêm a sua preparação física durante o período de descanso, mas muitos deles não o fazem. Chegam assim ao início da época bastante cansados quando começam a fazer os primeiros treinos físicos. Nota-se aqui uma boa interação entre o treinador e os jogadores. Mostra aqui que o Roger Schmidt quer estar presente perto dos jogadores e mantendo assim sempre uma conversa bastante chegada com os mesmos, também para transmitir confiança. Sim, porque para ser sincero, Roger Schmidt não conhecia a equipa. Podia ter visto alguns vídeos de alguns jogadores, mas a maior parte deles acabou por conhecer nos primeiros dias de trabalho. Ora, relembro perfeitamente, eu estive no Reino Unido, lembro com entusiasmo quando vi que o Benfica vinha assim ao Reino Unido fazer assim os primeiros jogos da pré-época. E ainda que acionei poder ver, mas infelizmente por motivos laborais não me pude deslocar. O que foi bastante pena minha, com bastante pena minha que não pude ir a. Lembro ainda que o Benfica foi bastante criticado no início da época por levar para a pré-época mais de 40 jogadores. E muitos diziam, olha para os excelentes jogadores que o Benfica tinha, mas não era bem assim. Roger Schmidt não conhecia os elementos e queria visionar todos bem perto. E assim tentar definir qual seria o melhor plantel para atacar os principais objetivos da época. Ora, já podemos ver aqui que levou bastante jogadores da formação, algo que não é muito natural nos treinadores, principalmente aqueles que vêm do estrangeiro, pois não conhecem os jogadores da formação. Aqui Samuel Soares em sofrimento. Até porque não estava muito calor nesta altura, mas é o que eu digo, muitos destes jogadores não estão habituados a esta preparação física tão forte, e ainda por cima nesta altura fez algum calor no Reino Unido, e aqui quando há calor é bastante quente. Aqui bastante adeptos, aqui a chegar assim às zonas de treino para tentar conseguir assim os seus autógrafos. Aqui o Tino andar a seguir o seu cenário enquanto joga ping-pong com o Meite. Já deu para ver que o ping-pong não é o forte dele, já deu para ver que sim. Gosto de ver aqui a interação que os jogadores têm entre eles e que estão assim a ignorar as câmaras. Acho que é muito importante. A maior parte deles vê-se que não está a atuar para as câmaras. Vê-se que é a maneira como eles interagem no dia a dia entre eles. E isso é bastante importante quando se filma um documentário desta índole. Vê-se claramente que estão à vontade e que são claramente alguns deles que se conhecem, pois já estão habituados a jogar na formação e não é o primeiro ano que estão juntos. Vê-se aqui uma interação bastante mais forte entre os jogadores que vêm da formação do que aqueles que chegaram aqui por primeira vez, o que é bastante natural.
Todos nós já iniciamos um trabalho novo e sabemos, damos muito melhor quando conhecemos os colegas do que quando chegamos a primeira vez a um local de trabalho. Podemos ver aqui a grande quantidade de jogadores que o Benfica levou assim para a pré-época. Podemos ver aqui Gabriel, Weigl, Meite, já ouvimos ali. Para além das novas contratações também. Vemos vários jogadores da formação. É como eu disse, mais de 40 jogadores foram para a pré-época. No entanto, pode-se ver aqui bastante intensidade e a vontade de mostrar. Porque ao fim e ao cabo era nestes dias que tinham conseguido convencer o treinador alemão. A pré-época estava quase a começar em termos de jogos jogados e os jogadores tinham que começar a convencer o técnico alemão antes de começarem a ser dispensados e procurar assim um novo clube. Algo também aqui não é fácil é que temos um treinador estrangeiro que vem falar inglês. E embora o inglês hoje já seja uma liga bastante difundida, há muitos dos jogadores que ainda não compreendem todas as palavras, às vezes é complicado. Imaginem vocês irem jogar ou trabalhar para outro país e terem assim que entender as instruções do vosso trabalho noutra língua. É muito mais fácil quando se está assim a falar na própria língua, ou seja, quando é um treinador português, é muito mais fácil. Mas também é uma maneira de melhor interagir e integrar os novos elementos. Aqui devemos ver que Roger Schmidt é uma pessoa bastante bem-humorada, algo que não vemos muito nas conferências de imprensa. É uma pessoa que sorri, sim senhor, mas podemos ver aqui que tem um bom sentido de humor. Olha, é bem melhor jogador de ping-pong do que alguns jogadores do Benfica. Aqui temos Weigl, Florentino. Começam então as primeiras repercussões das grandes cargas físicas. Temos ainda aqui Neres e Bá, dois elementos novos na equipa. Mostram assim um bom entendimento, embora ambos não se conhecessem, pois nunca tinham jogado juntos. Temos também aqui um Otamendi em grande forma e temos de ter em conta que é dos elementos mais velhos do plantel. Aliás, é mesmo o elemento mais velho do plantel. No entanto, é, aqui um dos jogadores em melhor forma e que apresenta a melhor condição física. É bastante importante também ressalvar isso. Ainda vemos aqui Pisa. Prazer estar com todos vocês aqui. E para alegrar a noite de vocês, eu vou cantar uma música aí que eu já cantei, uma música muito famosa. É assim, isto para quem também já começou assim, trabalhos de grupo, ou seja, quem foi trabalhar para sítios onde acabas por trabalhar em grupo, muitas vezes acaba por sofrer a praxe. Isto é claramente a praxe de iniciação. Assim, aqui não se trata tanto de pôr o jogador em xeque ou pôr no spot, é mais para o jogador poder assim perder a vergonha e conhecer a interagir melhor com os seus colegas de equipa. Só que na minha opinião é bastante importante. Ainda bem que não joga bem futebol, porque cantar, sinceramente, não é com ele. É bem disposto, isso é um facto, é bem disposto, mas realmente cantar não é o seu forte. É engraçado ver como é que os jogadores se sentam à disposição das mesas. Temos aqui uma mesa da formação, uma mesa de elementos que falam inglês, ou maioritariamente são estrangeiros. Já vimos ali atrás uma mesa dos chamados capitães do Benfica. Pois aqui Bá já estamos a falar de outra coisa. Bá já se podia dedicar a cantar. Vê-se claramente que Bá já sofreu esta praxe. É um jogador que está muito mais à vontade em frente aos seus colegas do que estava propriamente David Neres. Muito bem, muito bem. Agora aqui está a mesa de formação. Estava a dizer, é engraçado. Ali outra vez uma mesa onde estão vários elementos que falam inglês. E por falar inglês não quer dizer que sejam ingleses, são simplesmente jogadores estrangeiros e é muito mais fácil comunicarem entre eles falando inglês, uma vez que são de várias nacionalidades. Aqui temos o grande Tony. De longe estávamos nós a pensar que Tony ia ser o jogador que depois viria a revelar-se. Depois aqui ninguém acreditaria que ele iria fazer parte do plantel.
Até porque havia um grande estudante de defesas centrais no Benfica no início. Olha, algo que me surpreendeu, não estava à espera que Tony fosse a cantar assim brasileiro. Estava mais à espera que fosse cantar em português, porque assim David Neres é brasileiro, cantou em brasileiro, Bach, que é dinamarquesa, acabou por cantar em inglês, e aqui temos um jogador português que devia ter cantado na nossa língua. Mas enfim, ele também vai cantar uma música que se sente confortável a cantar. E provavelmente até uma música que mesmo gosta. Eu sei que o nervosismo de António Silva claramente era um jogador que não se sentia à vontade no seio do grupo de início. Vemos ali ao fundo uma mesa onde estão sentados então André Almeida, Rafa, ora aqui está, João Mário, Gonçalo Ramos, Chiquinho. Muito se falou deste grupinho, muito se falou no início da época. E muito se falou também que tinha de ser dissolvido por bem do Benfica. O que na minha opinião não estavam mais longe da verdade. Alguns destes jogadores faziam falta ao Benfica, outros não, mas muitos jogadores continuam a fazer falta ao Benfica. Ora aqui está a primeira vitória em jogo de treino, 1-0-2. Isto é importante, começar logo os primeiros jogos com vitórias, é bastante importante, para ganhar moral e também para ganhar compenetração entre os próprios jogadores. Roger Schmidt aqui atento a observar. Isto são os chamados exercícios de team building, isto já se faz em muitas empresas, como começou-se a ver muito mais cedo nos Estados Unidos e depois em países asiáticos e agora já se vê muito na Europa. Grandes empresas que acabam mesmo por mandar assim os trabalhadores no início da época para uma espécie de retiro onde vão fazer assim team building, dividir-se em grupos e assim conseguir conhecer melhor os seus colegas, perceber assim também um pouco mais como é que cada um pensa, quais são os seus prós, os seus contras, ou seja, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. E também é uma maneira dos mesmos começarem assim a depender mais uns dos outros e tornar assim melhor o relacionamento no trabalho. Principalmente no futebol, se pensarmos, isto é bastante importante, mas também é importante para o treinador para pensar assim, começar a observar como é que é a interação entre alguns dos elementos e começar a perceber se há realmente grupinhos no Benfica, como se falava no início da época. Voltamos a ver aqui várias caras que já não estão no Benfica, mas no entanto no início da época faziam parte do plantel. É muito forte! Tá aí, Johnny! Passou? Gonçalo Ramos é bastante bem disposto. O Algarvio. Nós Algarvios temos a fama de ser bem dispostos e brincalhões. É engraçado ver aqui também o presidente aqui no meio dos jogadores. Algo que duvido que teríamos visto há uns anos atrás. Não estou só a falar do último presidente. Os outros presidentes anteriormente não os estou a ver aqui fazerem parte disto. Alguém imagina Manuel Damasio construir uma jangada? E Vilarinho? Bom, Vilarinho, se houvesse certa bebida envolvida na coisa, talvez até fizesse parte disto. Para quem percebe. Mas enfim, para mim é bastante importante ver aqui um presidente bastante perto dos jogadores. Acaba por não só passar a mística, até porque o mesmo foi jogador do clube e é uma das principais bandeiras do benfiquismo nos dias de hoje. Aqui mais uma vez Odisseias sempre a dormir, nunca percebe o que é que está a passar. Ai, Odi. Salvaste-nos em muitos jogos, mas também outros fizeste-me sofrer bastante. Já vimos que Rafa não gosta muito de ser filmado. Assim não é a primeira vez que ele enxota assim as câmaras. É assim Tinha uma ideia diferente de Rafa, para ser sincero. Aqui um grande à vontade de Tim. Isto sim surpreende-me bastante. Tim parece assim um jogador, um elemento bastante calado no grupo.
importante também ver aqui que os preparadores físicos fazem parte destes grupos, o que é importante, porque ao fim e ao cabo vão ser elementos da equipa durante a época toda. A equipa não são apenas os jogadores, a equipa tem os jogadores e os elementos da equipa técnica. E haver uma boa interação e um bom companheirismo entre todos é bastante importante. A visão aqui. Isto sim, por acaso, é uma coisa que eu já sabia, porque eu já tive a felicidade de interagir com o Luizão, e o Luizão é uma pessoa bastante brincalhona. Aqui estava longe de saber o nosso capitão que nem ia fazer minutos pelo nosso Benfica esta época. Mas é assim, para ser sincero, é uma decisão que consigo compreender perfeitamente por parte do Roger Schmidt. E também pelo próprio jogador ter abandonado o Benfica depois do mercado de Inter. O Tarbat ainda aqui. O grande Tarbat, que acabaria mesmo por arrumar depois ao Médio Oriente. Está fria. A água em Inglaterra não é como a água em Portugal. A água em Inglaterra, no melhor dos dias, é como o pior dos dias no Norte. Rafa lá está uma vez mais isolado, preparado para lançar o contra-ataque, desta vez dentro d'água. Já está desmarcado. Vamos lá ver se não é apanhado em fora de jogo. Ainda bem que muitos destes jogadores são jogadores profissionais de futebol, porque assim já vimos, para cantar não tem muito jeito, para jogar ping-pong também não, e para construir jangadas realmente não. Teriam que arranjar outra coisa se não fossem jogadores de futebol. Realmente montar jangadas não é com eles. Pobre do Léo já foi outra vez para dentro de água. É engraçado ver como há aqui uma grande diferença de idades, principalmente entre, por exemplo, Tony Silva e ainda Otamendi, mas vê-se aqui no seu companheirismo e na maneira como ainda interactuam, embora alguns tenham mais experiência e consegue-se ver, existe aqui uma boa coesão entre os jogadores do Benfica. E isso é bastante importante na minha opinião. Ora, aqui está a Rafa apanhada em fora de jogo, claramente. Neste momento já estão todos a caminho do hotel e Rafa continua à procura do seu espaço. Ora, aqui arrumávamos a minha terra, o Algarve. Aqui uma zona bastante mais quente, principalmente em julho. Temos aqui mais uma boa vitória. E mais uma boa moldura humana. 33 mil adeptos deslocaram-se assim para ver o nosso Benfica no Algarve. Mais uma boa vitória, 5-1 desta vez sobre o Fulham. E já com 48 mil adeptos. Mais uma vitória, desta vez na Suíça. E o Benfica contava agora com 55 mil adeptos, sempre a subir. Bom, mas a Suíça, toda a gente sabe, é conhecida por ter uma grande fasquia de imigrantes portugueses. Temos agora a Eusébio Cup. Um dos momentos mais importantes para mim da temporada, até porque o jogo adivinhava-se bastante difícil contra o Newcastle e o Benfica acabou mesmo por festejar a Eusébio Cup. Pensem, o Benfica nem sempre tem levado a Eusébio Cup para casa. E 103.551 espectadores na pré-época. Um número realmente assombroso. Ora, chegava aqui o Benfica Aroca. Roger Schmidt. Nota-se algum nervosismo na cara de Roger Schmidt. Temos de ter em conta que já estamos a falar de jogos oficiais e já não é a mesma coisa. Jogar jogos amigáveis para a época é bastante mais fácil. Veja aqui nota-se bastante mais à vontade de Gonçalo Ramos do que Rafa. E embora Gonçalo Ramos seja mais novo, nota-se que está muito mais à vontade frente à câmara do que está propriamente o Rafa. O Rafa não gosta muito de ser filmado, já viu. João Mário também mostra uma vontade bastante grande. É engraçado ver aqui João Mário e Gonçalo Ramos a falar sobre quem seria o melhor goleador. Não estavam longe de pensar e de saber que iriam ser os dois a disputar assim qual iria ser o melhor marcador do Benfica até o final do campeonato. Eles durante bastante tempo estiveram empatados. E sempre ali tac-a-tac, marcava um, marcava outro, marcava um, marcava outro. Aqui o nosso presidente. Eu acredito que Rui Costa estava confiante no início da época que ia ser mesmo ele o primeiro presidente a voltar a trazer o Benfica às vitórias nos campeonatos. Aquilo que eu venho a defender há muito tempo, a liderança dentro do balneário é bastante importante e Otamendi é um líder natural. Independentemente de ter tido o passado portista e de ser argentino e não ser do Benfica há muitos anos, nota-se que é um líder do balneário e nota-se que motiva a equipa.
Para mim, um jogador muito, muito importante no seio do grupo encarnado. Mais importante do que muitos pensam. Mas vê, aqui no entanto nota-se que Rafa está bastante à vontade com os adeptos e com os sócios. É com a câmara que ele não tem uma grande relação, mas com os adeptos é uma pessoa bastante humana e consegue chegar bem. Ora, é assim, chegamos então ao final do primeiro episódio. É assim, na minha opinião, é um trabalho bastante bem conseguido, é um documentário bastante bom. Gostei bastante de ver alguns momentos de inside cam, até porque são momentos que nós adeptos muitas vezes não conseguimos visionar, porque assim, hoje em dia os treinos já não são abertos como eram antigamente, muitas vezes são abertos durante pouco período do próprio treino, muitas vezes já temos hipótese de ver os jogadores na chegada ao estádio ou na chegada ao hotel, e para nós termos assim um contacto mais direto com os jogadores é bastante complicado. É assim, foi também o meu primeiro react, como é lógico eu não estou muito à vontade a fazer estas coisas, isto não é aquilo que eu estou habituado a fazer, tenho várias rubricas no canal, mas o react é a primeira vez que faço. Espero que tenham gostado, se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve, já sabes, se tiveres Twitter, segue no Twitter e ajuda-te no canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!